Asfalto em ruas e estradas que se ondula, racha e levanta misteriosamente, mesmo sem a passagem de veículos pesados. Não é um defeito de fabricação isolado, nem apenas o desgaste do tempo. É uma batalha silenciosa contra uma força invisível que opera logo abaixo da superfície, uma dinâmica que remodela a paisagem urbana de dentro para fora. Muitos sabem que o calor dilata os materiais e que as estruturas urbanas podem falhar, mas poucos compreendem como o calor subterrâneo gera uma força tão massiva e destrutiva, sem ser o calor solar direto. A estabilidade do ambiente construído é uma ilusão, mantida contra uma pressão constante e inevitável vinda do próprio planeta. A pergunta é como o calor que emana do subsolo pode gerar forças capazes de romper e levantar estruturas sólidas construídas pelo homem. Essa força não vem de vulcões ou terremotos, mas de algo mais comum e persistente, a energia térmica que se acumula nas profundezas da cidade. O solo, o concreto e o asfalto absorvem o calor do sol durante o dia e o liberam lentamente à noite. Mas parte dessa energia se infiltra no subsolo, onde é retida pelos materiais ali presentes. Essa absorção e retenção de calor pelas superfícies e materiais urbanos é o ponto de partida, o início de uma transformação. O problema não é a dilatação em si, mas a maneira como ela acontece em um ambiente restrito. Considere uma simulação, uma placa de metal ou concreto que, sob aquecimento, se curva e racha lentamente, ou tubulações subterrâneas que se deslocam mesmo sem pressão interna. O calor faz com que os materiais aumentem de volume. No entanto, essa expansão não é uniforme. Materiais diferentes possuem coeficientes de dilatação térmica distintos, expandindo em taxas variadas quando aquecidos. O asfalto se expande de um jeito, o concreto de outro, as tubulações de metal de um terceiro e o solo ao redor de um quarto. Essa dilatação térmica diferencial é a chave para entender a força destrutiva. O problema não é apenas que os materiais se expandem, mas que essa expansão é restrita. Quando o asfalto e o concreto tentam se expandir, eles encontram a resistência de meio-fios, calçadas adjacentes, fundações de edifícios e o próprio solo compactado. Essa restrição transforma a tentativa de expansão em uma pressão imensa e implacável, uma tensão que os materiais não foram projetados para suportar internamente. Essa pressão se acumula em pontos de fraqueza da infraestrutura, como junções, emendas e fundações, criando rachaduras iniciais e levantamentos. Mas como essa pressão se traduz em danos visíveis e falhas em cascata, a tensão acumulada excede o limite elástico dos materiais, que é a sua capacidade de deformar e retornar à forma original. Quando esse limite é ultrapassado, o material racha, flamba ou se desloca permanentemente. A falha de um material transfere o estresse para outro, criando uma reação em cadeia. O asfalto empurra o meio-fio, que empurra a calçada, que atinge a tubulação de água ou gás logo abaixo. Estruturas que pareciam sólidas cedem, revelando os limites da engenharia humana diante de uma força da natureza que age de forma contínua e silenciosa. Tubulações subterrâneas podem romper, cabos elétricos podem ser danificados e até as fundações de edifícios podem sofrer microdeslocamentos. Além da pressão imediata, existe um fator de longo prazo, a memória térmica dos materiais. O ciclo constante de aquecimento e resfriamento induz fadiga e microfraturas que se acumulam ao longo do tempo. Assim como um clipe de papel que se dobra repetidamente até quebrar, os materiais urbanos, sob a ação da dilatação e contração cíclica, perdem sua integridade estrutural. Eles se tornam mais frágeis e suscetíveis a falhas futuras, mesmo sob estresse aparentemente menor. Essa fadiga térmica não é visível de imediato, mas se manifesta em rachaduras que se aprofundam, desníveis que aumentam e estruturas que parecem ceder do nada. Ela é uma degradação cumulativa, um enfraquecimento irreversível que torna as construções humanas vulneráveis à persistência do calor subterrâneo. A força do calor subterrâneo é uma pressão contínua e inevitável, um ajuste lento da crosta urbana.
É onde a engenharia humana tenta impor uma rigidez que a natureza não permite, em um embate constante e invisível. O asfalto deformado nas ruas, que antes víamos como um simples defeito ou desgaste, é agudo, na verdade, um registro visível dessa luta constante. Ele é a prova da dinâmica termodinâmica da Terra agindo sobre o ambiente construído, um lembrete de que a superfície que habitamos nunca está verdadeiramente em repouso. É um ciclo constante de reparo e falha que continuará enquanto houver calor, materiais restritos e a persistência da engenharia humana em tentar controlar o que se expande por baixo.